Hoje nós estamos encerrando a série O Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo nós não vamos deixar de falar dele, muito pelo contrário, nós vamos continuar falando dele, mas sem a tônica específica sobre a pessoa dele. Semana que vem nós vamos celebrar um aniversário, vamos ter uma pessoa, um pastor de fora, que veio de Foz do Iguaçu para ministrar sobre a vida da gente. Depois que passar o aniversário, nós vamos começar uma nova série. Não vou dar spoiler agora, mas eu quero convidar você para participar dessa nova série, que eu acredito que vai ser super impactante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós vamos falar sobre a eclesia, sobre a igreja, o que é a igreja e o que a igreja representa como corpo de Cristo na terra. Então não perde, porque talvez a sua mentalidade sobre igreja está totalmente deturpada, e é por isso que talvez você não consegue viver com plenitude, com todas as suas expectativas alinhadas, o propósito de Deus como igreja para a sua vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Fecha seus olhos. Meu amigo Jesus, doce Espírito Santo, fala comigo, fala com os meus irmãos aqui nessa noite. Nós já começamos a noite de hoje sabendo que o Senhor tem uma voz, e a sua voz, ela é inconfundível no nosso coração. Tenha liberdade, meu amigo, de passear no meio das nossas cadeiras, de tocar corações, de falar novamente em corações que foram ensurdecidos pelas aflições, pelos desertos, pelas angústias, pelas amarguras. Eu quero profetizar essa noite sobre todos nós. Seremos sintonizados para ouvir novamente a voz do Teu Espírito. Oramos aqui e profetizamos que muitos de nós teremos uma experiência sobrenatural com Tua presença essa noite. Eu oro essa noite para que o Senhor destampe os ouvidos do nosso coração. Corações incrédulos, porque nunca perceberam a Tua voz, possam ser impactados pela Tua presença e pela Tua voz aqui essa noite. Corações resistentes, que estão resistindo em ouvir o Teu chamado. Eu creio que essa noite vai ser como aquela noite com Samuel. Uma voz inconfundível vai nos chamar para revelar o futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra os nossos corações. Não permita que o nosso coração se endureça diante da sua voz. Pelo contrário, Espírito Santo, o Senhor que é capaz de aguçar os nossos instintos, os nossos sonhos, que o Senhor levante saudade daqueles que já ouviram a Tua voz. Renova os nossos corações, o nosso dom, o nosso propósito, e toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero começar a noite de hoje, pretendo ser breve, falando sobre a voz do Espírito Santo. Talvez você possa dizer: mas o Espírito Santo fala ao meu ouvido? Não. Ainda que isso possa acontecer ao seu ouvido,
mas essa não é normalmente aquilo que o Espírito Santo faz. A Bíblia vai dizer que existe no nosso coração um testemunho interior, e é através do testemunho interior que o Espírito Santo fala. E talvez você não ouça com os seus ouvidos, mas algo dentro de você percebe, e à medida que você vai caminhando e se relacionando com Ele, você vai distinguindo a voz do Espírito Santo. Essa manhã eu estava orando, e eu estava lendo 2 Samuel capítulo 1, capítulo 2, aonde Saul morre, e Davi é levantado rei sobre Judá. A gente sabe que Davi não governou toda Israel imediatamente. A gente sabe biblicamente que Israel foi dividido em duas tribos, a tribo do norte e a tribo de Judá no sul. E Davi governou por 2 anos a menor parte. Depois de 2 anos, debaixo de guerra, ele conquistou todo o reino de Israel e governou sobre todo o reino. Mas o interessante é que quando Deus anuncia que Saul já era morto e o povo aclama Davi como o seu rei em Judá, a Bíblia diz que Deus aparece para Davi. E Davi pergunta o que ele tem que fazer, e a Bíblia diz que o Senhor responde para Davi e diz: olha, faça isso. E Davi pergunta: como eu vou fazer isso? E Deus fala: faça assim. E Deus não só dá uma direção, mas dá uma estratégia para a qual Davi usou para vencer os seus inimigos. Talvez você possa dizer: pastor, mas isso parece incompreensível para mim. Eu vou te dizer que Davi estava se acostumado a ouvir a voz do Senhor. Davi, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, já compunha salmos. Quem mais inspiraria Davi a dizer: o Senhor é o meu pastor, em nada eu vou ter falta. O Senhor me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Adolescente dizia: ainda que eu ande no vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado é o que me consola. O Senhor prepara uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Quem mais ouviria a voz do Espírito Santo para compor essas coisas? Davi já conhecia a voz do Senhor. Davi já tinha relacionamento com o Espírito Santo. Assim como os profetas, assim como os apóstolos, já tinha claro e discernido no seu coração e no seu espírito qual era a indistinguível voz do Espírito Santo. Eu acredito que a falta de conhecer essa voz hoje pode nos colocar em situações como o próprio texto diz, que o povo que estava no deserto, ele está falando dos hebreus no deserto, depois de sair do Egito, aonde o Espírito Santo fazia chover pão do céu, fazia água brotar da terra, da rocha, fazia chover pão, fazia nuvem. Ele dizia: o povo endureceu o seu coração e eu decidi permanecer com eles no deserto. Eles ficaram todos lá porque endureceram o seu coração diante da minha voz. A voz, uma voz que tem poder de tirar você do seu deserto. A voz que tem poder de tirar você dos problemas e das aflições que você está vivendo. A voz que te devolve esperança no meio do caos que talvez você possa estar vivendo. A voz que reanima, que revigora a presença de Deus dentro de você. Muitos de nós estamos buscando ouvir a voz, mas nós não entendemos qual voz é essa. Nós ouvimos vozes paralelas, ouvimos vozes das nossas emoções, ouvimos vozes de pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, não tem nada para nos dar, mas ainda assim nós decidimos ouvir a voz de pessoas e nos esquecemos de ouvir
a voz. Eu quero profetizar essa noite que você vai voltar a ter contato com a voz do Espírito Santo dentro de você. A voz do Espírito Santo que é capaz, através da sua palavra, transformar realidades. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado: a voz do Espírito Santo é como uma espada. Jeremias 23, versículo 29, Deus protesta dizendo: não é a minha palavra como fogo consumidor, pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Fala para quem está do outro lado: a voz do Espírito Santo é como um fogo e como um martelo que despedaça todas as estruturas. Qual voz você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Porque a Bíblia diz que a voz do Espírito Santo, ela te corta, ela te queima, ela te quebra. A voz do Espírito Santo, quando entra no nosso coração, a Bíblia diz que quando nós temos contato com essa voz, a primeira coisa que nós identificamos é que nós somos pecadores, que nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Quando essa voz entra, ela desnuda as nossas intenções, ela mostra para a gente quem a gente verdadeiramente é, ela nos corta, ela machuca de dentro para fora, mas da mesma forma que ela corta, ela cura, ela põe fogo em nós, ela tira a gente de uma depressão e coloca a gente ativado, cheio do Espírito, vivendo para a glória de Deus. Quando a voz entra no nosso coração, todos os sofismas e as fortalezas são despedaçadas, porque ela tem poder de quebrar todas as estruturas dentro de você. Minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você ouviu algo que te cortou, que te queimou ou que te despedaçou? Porque talvez você tenha vindo, você tenha aberto, e a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu entendo isso, mas isso você está numa perspectiva de ouvir o profeta dizendo. Mas eu quero que você entenda que o que te transforma não é o que eu estou falando. O que eu estou falando, eu também preciso de cada palavra, de cada suspiro, de cada vírgula do que eu estou dizendo. Eu também preciso disso. Eu não sou melhor do que vocês, eu preciso da voz do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente tem ouvido outras vozes que nos colocam em lugares de conforto, e nós colocamos o nome dessa voz de Espírito Santo, que nos coloca nos lugares de atrofiamento espiritual, nos coloca em lugares aonde nós ficamos neutros diante das batalhas da vida, e achamos que Deus vai fazer. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai entrar dentro de você hoje para cortar, para queimar e para destruir todas as fortalezas que foram construídas dentro de você. Quando você ouvir essa voz, e eu quero profetizar que você vai ouvir essa voz aqui hoje, em nome de Jesus. Quando você ouvir essa voz, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque Ele vai trazer para você algo que ninguém pode trazer. E eu quero te mostrar o que é. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode dizer comigo, filho? Pode dizer mais forte, filho? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. O Espírito testemunha no nosso espírito que nós somos
E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. A voz do Espírito Santo, ela tem uma função. Ela vem mostrar para mim e você, para mim e para você, que nós temos uma identidade de filho. E talvez hoje tudo o que você precisa é se lembrar que você é filho de Deus. Porque quando nós deixamos de ouvir essa voz, a nossa identidade de filho começa a se corromper. A gente começa a se enxergar diferente daquilo que Deus diz. Quando a voz some, a gente começa a se perder. A gente vai buscar tampar o vazio existencial com pessoas, com desejos, com mentiras, com enganos. Quando a voz se perde, nós nos tornamos, ao invés de filhos, nos tornamos empregados de Deus. Deus não tem servo. Ainda que Ele nos chame de servos, Ele diz: você tem que me servir e se considerar como um servo inútil. Ele não estava dizendo que você não presta, Ele estava dizendo: o seu coração tem que entender que aquilo que você faz não é importante. O que é importante para você é a graça que eu liberei sobre você. A graça é mais importante. Mas em nenhum momento Jesus nos tratou como servos. Em nenhum momento o Espírito Santo te trata como um profeta, como um apóstolo, como um profeta, como um evangelista. Deus te trata, o Espírito Santo te chama de filho, porque foi para isso que ele foi selado dentro de você, para te lembrar quem você é. E talvez essa identidade de filho, que tem se perdido ao longo do caminho, aonde todas as coisas que nós fazemos se torna importante. O som, a luz, os microfones, as músicas, os instrumentos, tudo é importante. Mas pode ser importante e tem o seu lugar de importância desde que a voz seja ouvida no seu coração. Porque não é sobre isso. Porque não é isso que te transforma. O que te transforma verdadeiramente é a voz que mora dentro de você. Isso que te transforma. É quando nada está acontecendo do lado de fora, mas lá dentro ouve-se um gemido inexprimível. Ora. Dobra seu joelho e ora. Ora pela Mônica. E lá dentro de você, você não sabe dizer o que está acontecendo, mas existe algo falando e ministrando dentro de você. É isso que te transforma. Não é sobre isso. Não é sobre essa cadeira que você está sentado, é sobre o pregador que você está ouvindo. É sobre a voz que você ouve enquanto o pregador está pregando. A minha pergunta é: qual é a voz que você tem ouvido? Porque você pode estar aqui ouvindo a voz do seu trabalho amanhã de manhã. Você pode estar aqui ouvindo a voz dos seus credores amanhã de manhã. Você pode estar aqui ouvindo a voz das suas metas amanhã de manhã. Você pode estar aqui ouvindo a voz do seu desespero. Você pode estar aqui ouvindo a voz da sua incredulidade. Você pode estar ouvindo a voz do seu cansaço. Eu quero dizer para você que existe uma voz que governa o mundo inteiro. A Bíblia diz e relata no livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve que haja separação das águas, e foi tudo acontecendo pelo poder da. Se a palavra, se essa voz que ecoou no universo construiu toda a matéria que você está vendo, o que essa voz não é capaz de construir dentro de você? Se a voz que do nada criou todas as coisas pelo poder da voz, criou tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra,
Tudo foi criado pelo poder de uma voz. Tudo que você viu, tudo que você sente, tudo que você acredita, tudo foi criado pelo poder de uma voz. Se pôde ser criado tudo que não existia, o que essa voz não pode fazer dentro da gente, se nós acreditarmos e abraçarmos essa voz? Está na hora da gente amadurecer e entender que o poder que essa voz tem o poder de criar o sobrenatural na nossa vida. Quando a voz é falada e ela é reverberada por nós, quando o céu fala e a gente escuta, milagres podem acontecer. Milagres acontecem não porque você é bonzinho, não porque você precisa. Quem precisa de milagre aqui? Deixa eu ver. Milagre acontece não é porque você precisa, é porque você decidiu ouvir uma voz. A Bíblia diz que um dia um centurião lá em Cafarnaum, ele saiu da sua casa para estar com Jesus, e ele chegou até Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa, meu filho está para morrer. Jesus disse: pode ir, porque agora eu digo que o seu filho está salvo. E a Bíblia diz que ele acreditou na voz de Jesus, naquilo que Jesus falava, e ele voltou para casa. E quando ele chegou lá, o filho dele estava. Tem milagres que poderiam ter acontecido na sua vida se você tivesse ouvido a voz. Existem guerras que você poderia não estar passando se você tivesse ouvido a voz. Talvez você estaria vivendo outros níveis de milagres se você tivesse ouvido a voz. Eu quero te dizer, e vou encher a sua cabeça hoje disso, porque se você decidir buscar e ouvir essa voz, então verdadeiramente a sua vida vai ser transformada. Porque não existe nada que eu possa fazer por você que pode mudar a sua vida. Ainda que eu quisesse muito, não existe nada a não ser despertar em você palavras que gerem fé em você. Nada eu posso fazer. Mas se você decidir dizer: Deus, eu quero ouvir uma voz que guie os meus caminhos. Isaías capítulo 35 diz: nem para a esquerda nem para a direita, mas uma voz vai falar atrás de você para dizer para você qual é o seu caminho. O que ele está dizendo? Essa voz, ela é o tempo todo acessível. Enquanto nós estivermos vivos, essa voz vai sendo acessível. Agora, como ouvir essa voz? Porque talvez a grande pergunta é: eu quero ouvir essa voz, mas como ouvir essa voz? Pergunta para quem está do seu lado: você quer ouvir essa voz? Claro, é claro que você quer ouvir. Como ouvir essa voz? O único lugar que nos faz ouvir essa voz é um lugar chamado arrependimento, um lugar chamado quebrantamento. A única coisa que pode arrancar os tampões de ouvido de um homem e levá-lo a ouvir perfeitamente a voz de Deus é um lugar chamado quebrantamento. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Não existe um lugar onde Deus não possa alcançar alguém que está com o seu coração quebrado. Há pouco tempo atrás eu estava dizendo para Deus: Deus, tua palavra diz que o Senhor nos fez como um vaso de barro e colocou o Espírito Santo, que é um óleo precioso, o óleo mais precioso, e eu quero dar vazão para esse óleo, para esse presente, para esse tesouro dentro de mim fluir. Como que eu destampo esse vaso de barro? Como que esse óleo pode fluir de mim? Eu descobri que não sou eu que abro o vaso para o tesouro sair. É o Espírito Santo que quebra de dentro para fora os nossos corações, para através do quebrar do Espírito Santo o óleo possa fluir das nossas vidas. A pergunta que eu quero fazer para você é hoje: você está disposto a ser quebrado? Porque talvez você tenha muito tempo de crente, talvez você está com um chassi reforçado, você já foi quebrado, você já chorou muitas vezes. Sabe aquela choro que você chora, que sai catarro assim no nariz? Oh meu Deus! Talvez você já passou por isso. Talvez um dia, num momento de dificuldade, o Espírito Santo te visitou,
falou coisas com você, mexeu com você, porque dali não tinha mais nada que sobrava, a não ser o seu coração entregue, quebrado diante dele. Diz: Deus, certo, eu não tenho mais nada para sustentar, certo. E o Espírito Santo pegou aquele óleo que foi quebrado, e com aquele óleo ele transformou a sua vida. Só que a gente cresceu, a gente foi remodelado, versão 2.0, porque a gente já não está disposto a quebrar as nossas razões para o Espírito Santo vir sobre as nossas vidas. A gente tem gostos. Se não cantou a música que eu gosto, eu não choro, eu não me quebranto. Se não falar o meu nome e o meu CPF, então eu não vou acreditar. Se não me chamar no cantinho e alisar minha cabeça, nada feito. Se não me chamar na frente, e se eu não for na frente para receber oração, então nada aconteceu. Ai, a igreja está muito fria, eu queria que ela fosse mais... Nossa, a igreja está igual a igreja pentecostal, eu queria que ela fosse mais séria. A gente ficou reforçado, a gente criou estruturas para não permitir ser quebrado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como que o Espírito Santo pode vir na sua família, na sua casa, no seu casamento? Como o Espírito Santo pode falar de forma que você vai obedecer, se você não está disposto a quebrar suas razões para que a voz dele prevaleça sobre você? Tem famílias inteiras lutando entre si, e o Espírito Santo dizendo: se vocês soltarem as armas, eu quebro tudo e faço de novo. Tem casamentos vivendo guerras, e o Espírito Santo diz: se eles pararem de brigar e me buscarem juntos, eu vou falar, e isso que eu falar vai mudar a casa dessa galera. Tem desertos que você está passando, que talvez você só está lá porque você tem um coração duro, porque o seu coração e suas razões te colocaram lá, e você não quer dar o braço a torcer, dizendo: eu errei quando eu tomei aquela decisão, eu errei quando era para obedecer e eu preferi fazer a minha vida aquilo que eu queria. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa extremamente sensível. Se você não quiser ele não vai falar com você. E se você quiser pouco ele não vai falar com você. Sabe como o Espírito Santo fala com você? Quando você faz da sua vida um altar. A Bíblia diz que quando Abraão saiu da sua cidade de Ur dos Caldeus e foi para a direção aonde Deus tinha mandado ele ir, ele não sabia o lugar, ele só tinha ouvido Abraão não sabia o que ele precisava, o que ele ia aonde ele ia chegar. Deus só disse para ele o que ele precisava deixar para ir para esse lugar. Só que ele decidiu levar alguém que não estava nos planos de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus falou com ele em Ur, e Deus só voltou a falar com Abraão quando Abraão soltou Ló para viver a sua vida. A Bíblia diz que Abraão construiu um altar, e nesse lugar Deus falou novamente com Abraão. Talvez a sua vida não é um altar, ou não seja um altar para Deus. Talvez a sua vida seja um altar das suas próprias escolhas, seja um altar dos seus desejos, seja um altar das suas metas, seja um altar que busca saciar a sua prosperidade, a sua fome de poder, o seu desejo de mostrar para as pessoas que você é vencedor. A nossa geração está encharcada disso, de pessoas que querem provar que são bem-sucedidas. Só que ser bem-sucedido não fala daquilo que você tem, mas fala de quem você é. E quem você é só pode ser construído quando você ouve uma voz que diz quem você verdadeiramente é. Tudo que você disser sobre si, você pode estar enganado. Na verdade, você está enganado.
Porque tudo que você fala sobre si é uma perspectiva sua sobre a sua vida. Tudo que você diz que você é uma perspectiva sua sobre a sua própria vida. O único que tem o poder de dizer para você algo eterno e permanente sabe o que ele diz para você hoje? Você é o meu filho. Você é o meu filho. Talvez essas palavras não possam ser palavras simples, mas essas palavras podem mudar a nossa realidade de fé, de confiança, de ânimo e de alegria. Quando eu olho para mim mesmo e digo, eu tenho um pai. Você pode dizer para você mesmo, eu tenho um pai. Você pode dizer para quem está do seu lado, você tem um pai. Sabe qual é o papel de um pai? Dizer para o filho quem ele é. Dizer para o seu filho que ele vai se desenvolver porque ele está debaixo da sua casa. E dizer para o seu filho que o futuro dele está garantido porque o pai dele está aqui cuidando dele. Todo pai tem o papel de proteger, de prover e dar destino para o seu filho. E a voz do Espírito Santo diz: aquele que ouve a minha voz reconhece que você é filho de Deus. Eu acredito que nós precisamos buscar a voz do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo fala, ele faz. Quando ele fala, ele faz. Por isso que eu não acredito de profeta metralhadora. Deus está sempre falando. Deus é um cara que fala pouco, porque quando ele fala, ele faz. Qual foi a última palavra que Deus derramou sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você sabe que Deus falou com você? Qual foi a resposta que você deu para essa voz? Qual foi a resposta que você deu quando o Espírito Santo falou com você pela última vez? Talvez você está aqui hoje e você não obedeceu uma vírgula dessa voz, e está aqui dizendo, Deus fala comigo. Sabe o que Deus está dizendo? Volta lá atrás e obedece. Volta, porque eu tenho falado com você e você não tem me ouvido. Porque quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, Ele não vai falar de novo, até que a gente decida ouvi-lo de todo o nosso coração. Eu queria chamar a gente para orar aqui essa noite, mas eu quero orar de forma diferente aqui hoje. Eu quero orar para que você e eu possamos pedir ao Espírito Santo um coração quebrantado, para que sejamos um povo de corações quebrantados. Não adianta eu impor as mãos sobre vocês e falar, Senhor, fala com meu irmão, porque ele pode até fazer. Mas sabe o que o Espírito Santo está esperando? Te encontrar no seu quartinho, te encontrar no seu lugar de secreto, no seu lugar onde você não tem mais nada para interferir, no lugar onde é só você e Deus. O Espírito Santo está te esperando. Eu posso te dizer que o Espírito Santo está te esperando para falar com você. Talvez você está rodando para você, Senhor, eu vou pedir o fulano para orar para mim. Quem dessa igreja que nunca pediu o Dene para orar por ele? Até eu. Ora para mim, Dene. Mas sabe o que o Dene fala quando ele profetiza? Ele está ouvindo uma voz, e a voz que ele escuta é a mesma voz que você escuta. O Dene já errou uma porção de vezes, mas sabe o que fez ele continuar depois dos erros? Entender que muitas vezes ele precisou ser quebrado para que o Espírito Santo continuasse derramando óleo sobre a vida dele. Muitas vezes eu quis pregar, irmãos, eu preguei, e eu cheguei na minha casa e uau, essa palavra, sabe o que aconteceu? Nada.
Sabe qual foram as maiores vezes que o Espírito Santo me usou? Quando eu não tinha nada para falar, e eu permiti que o Espírito Santo falasse no meu coração. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está te chamando de filho essa noite, e Ele quer falar com você, te chamar de novo pelos cantos, pelas madrugadas, pelos sonhos. O Espírito Santo tem saudade de você, de falar com você. Sabe, Ele tem um poder. Quando a voz dele, quando nós interagimos com a voz dele, os ambientes que a gente frequenta muda a frequência, muda. Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, Ele mesmo está naquele lugar, e Ele tem liberdade para se mover. A gente quer palavras de impacto. Irmãos, eu queria estar aqui rodopiando, de verdade, eu queria, mas hoje Ele disse para mim: vai calmo, pega freio, bota o pé no freio, porque quem vai fazer sou eu, porque eu quero falar com a minha igreja. Sou eu que quero falar com a minha igreja. Esses últimos dias a gente está vivendo coisas sobrenaturais aqui. Essas últimas reuniões eu estou vendo Deus tocar pessoas de uma forma sobrenatural, e glória a Deus por isso. Mas isso são só impactos. Existe um lugar de permanência, onde Ele vai falar, vai ser ouvido e vai continuar falando no nosso coração. Tem coisas que você precisa e você quer muito, mas Ele não vai falar através de mim, nem através dos profetas. Ele vai falar com você no seu lugar, escondidinho. E é nesse lugar Ele vai transformar a sua vida. As maiores pérolas, os maiores tesouros que eu posso acumular na minha vida não está na plataforma. As maiores transformações que Deus promoveu na minha vida não foi aqui. As maiores conquistas que eu tive na minha vida não estão aqui. Ainda que eu goste desse lugar, que eu tenha familiaridade com esse lugar, não foi aqui. Foi num lugar onde não tinha mais ninguém, só eu e uma voz. Quantas vezes a gente chega, o culto é uma alegria, mas a segunda-feira a gente chega aqui, os copos estão no chão, a igreja está toda bagunçada, a gente começa a arrumar as cadeiras de novo e dizer: Deus, continua tocando no teu povo. E às vezes a gente chega aqui e a gente ministra para vocês, mas o nosso coração está apertado. Seu pastor também é gente, também tem problema. Quantas vezes eu cheguei aqui dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Quantas vezes eu entrei para dentro daquela salinha ali que vocês conhecem, fechei a porta e disse: Deus, o que eu vou fazer essa semana? E naquela salinha ali de porta fechada, o Senhor visitava a minha vida. Eu sentia uma presença sentando do meu lado. Eu sempre ponho uma cadeira do meu lado, eu falo: Deus, senta aqui. E ali eu começo a orar, e eu sempre boto um papel na minha frente e uma caneta, e o Senhor, eu estou ali orando e pedindo a Deus por coisas comuns. Deus, eu quero, sei lá, eu quero trocar o carro, eu quero comprar cadeira nova para a igreja, por coisas comuns. E o Senhor começava a colocar palavras no meu coração e escrever, e eu começava a escrever coisas que hoje eu estou vivendo, eu escrevi há 5 anos atrás. Coisas que eu estou vivendo agora, eu escrevi há 10 anos atrás, porque eu decidi ouvir a voz. Pastor, você ouve a voz todo dia, toda hora? Claro que não, claro que não. Mas isso não tira a minha fome de querer ouvi-la a todo momento. E talvez você está aqui e você é um crente cascudo, está lá, mas perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo nas pequenas coisas da sua vida, nas pequenas decisões da sua vida. E o Espírito Santo está aqui hoje dizendo: ei, você é o meu filho, eu te amo, e eu quero falar isso para você,
que eu estou cuidando de você, que eu estou cuidando da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, eu estou cuidando de você. E talvez você está desesperado aí no seu lugar. Falei, Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Meu casamento está em ruínas. O Espírito Santo está dizendo para você: ei, meu filho, se você ouvir a minha voz, você vai saber que eu estou controlando tudo, e eu estou governando a sua vida, porque você é o meu filho, e eu nunca vou te abandonar. Os nossos maiores dilemas e os nossos maiores medos é porque a gente decidiu não ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que essa voz está disponível e pronta para falar com você a partir de hoje. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar um pouco?